Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Ontem os índices de Wall Street caíram durante a sessão, reagindo então aos resultados decepcionantes e bastante hawkish que resultaram da reunião de ontem da FOMC e também dos resultados trimestrais decepcionantes do setor tecnológico divulgados então na terça-feira à noite. Com isso, o S&P 500 caiu 1,61%, o Nasdaq 2,23%, o Dow Jones 0,82% e o Russell 2000 foi o que mais caiu, ao cair 2,63%. Basicamente, na reunião de ontem, a FOMC deixou a taxa de juros inalterada no mesmo intervalo, não fez qualquer ajuste ao ritmo de aperto quantitativo, portanto, como podemos ver aqui no calendário macroeconómico de ontem, manteve então a sua taxa inalterada no valor que já se esperava, dos 5,25 aos 5,5, e Powell deu a entender durante a conferência de imprensa que teve lugar após a decisão que o cenário de cortes dos juros em março é muito pouco provável de acontecer. Aliás, se olharmos aqui para a Fed Watch Tool, conseguimos ver que para a reunião de março a probabilidade era de cerca de 70% de um corte para o intervalo entre os 5 e os 5,25 e neste momento essa probabilidade desceu de 70% para cerca de metade, para 35,5%, sendo agora mais provável que a Fed mantenha então a taxa. Já na reunião de maio, a probabilidade de um corte de 25 pontos base para o intervalo dos 5 a 5,25% subiu para os 62%, e se considerarmos aqui a reunião do mês de junho, temos aqui uma probabilidade mais elevada de ter ainda mais um corte na reunião de junho, portanto para o intervalo dos 4,75% aos 5%. No entanto, o Goldman Sachs espera que a primeira redução das taxas de juros seja efetuada na reunião de maio, mas o JP Morgan, por exemplo, prevê que a primeira descida da taxa aconteça apenas em junho, mas não exclui a possibilidade de uma descida em maio. Já a agência Fitch não prevê cortes até às reuniões de junho ou de julho. Já agora verificar aqui que em julho o mercado já estima 3 cortes na taxa de juros de referência com uma probabilidade de 55,8%. Na sessão asiática, os índices chineses foram então negociados de forma mista. Apesar do presidente chinês Xi ter apelado a uma expansão mais rápida das forças produtivas, na Europa o sentimento no dia de hoje é também misto, como estamos a ver. No entanto, com a maior parte dos índices a negociarem em terreno positivo. E nos Estados Unidos, para já, temos também uma perspectiva de abertura em alta dos respectivos índices. Destaque ainda para os dados que saíram na sessão asiática. O índice PMI da indústria transformadora japonesa subiu de 47,9 para 48 em janeiro, saindo em linha com o valor esperado. E o índice PMI da indústria transformadora chinesa manteve-se inalterado nos 50,8 em janeiro, uma décima acima do valor esperado, que era de 50,7. Já as aprovações de construção australianas caíram 9,5% em dezembro, quando se esperava um aumento de 1%. Olhando para o calendário macroeconómico de hoje, conforme referi, tivemos então aqui os PMIs na China e também no Japão. Tivemos aqui também às 10 da manhã o HICP na zona euro, que saiu em linha com o esperado, nos 2,8%, e o índice básico de preços do consumidor, que saiu nos 3,3%, portanto uma décima acima do valor esperado. Ao meio-dia, a reunião então do Banco de Inglaterra. É esperada também uma manutenção da taxa nos 5,25%, uma vez que em dezembro a inflação voltou a aumentar inesperadamente no Reino Unido. E o que interessa aqui depois mais saber é realmente a votação dos membros. Portanto, neste momento é esperada então 8 votos a favor de uma manutenção e apenas um voto a favor do corte da taxa. Reparem que na anterior reunião esperava 6 votos a favor da manutenção e 3 votos a favor de corte. Portanto, há aqui um claro posicionamento mais hawkish por parte do Banco de Inglaterra. Depois teremos Bailey a discursar ao meio-dia e meia, também importante, os habituais pedidos semanais sobre o desemprego às 13h30 e depois os dados do ISM nos Estados Unidos às 15 horas, o índice de manufatura, o índice de emprego, portanto, um componente também importante para os dados do NFP de sexta-feira, o índice de preços de manufatura e também o índice de novas ordens de manufatura. Por último, inventários de gás natural às 15h30,
em que são esperados um valor de menos 202 mil milhões de pés cúbicos. Olhando então para os mercados esta manhã, e começando aqui então pelos índices europeus. Conforme referi, o DAX negocia então em terreno positivo no dia de hoje. A maior parte dos índices a negociarem no verde. Só que à espera que me apareçam aqui os gráficos, a informação. Ok, agora sim. Portanto, o DAX acabou então por ontem não confirmar aquela quebra do canal que já havíamos falado. Acabou mesmo por cair, apesar de hoje estar aqui a recuperar. Ontem teve aqui uma violenta queda e esta manhã atingiu aqui o valor que havia feito no final do dia de ontem na zona dos 16.890 pontos e parece estar a reagir em alta. Também o IBEX, que havia reintegrado o range, voltou para cima, mas esta manhã também caiu aqui até à zona dos 10 mil pontos aproximadamente. O CAC também em movimento corretivo. FTSE também, o FTSE aliás quebrou este seu range que já havíamos falado e confirmou a sua quebra ao atingir o target teórico do mesmo, aqui na zona dos 7.590. Também o Eurostock 50 em queda e os índices americanos também caíram bastante, conforme referimos no início então do vídeo, com o S&P 500 neste momento nos 4.887, o Nasdaq pressionado também pelos resultados decepcionantes das tecnológicas nos 17.345, Dow Jones também caiu, está neste momento a consolidar e Russell 2000 também a ser penalizado. Já o petróleo segue aqui a parecer quebrar então este range em alta. Atenção que se quebrar poderá dar aqui um excelente ponto de entrada. Aliás, este foi o trade da oportunidade do dia de hoje. Era precisamente aqui shortar ou comprar petróleo consoante a quebra do range em baixa ou em alta. Já interessante, parece estar a quebrar. A vela de 15 minutos deverá fechar daqui a pouco. Olhando aqui para o ouro, também para já neste momento em queda. Prata também a ser penalizada e o VIX numa zona interessante, finalmente parece estar a disparar, com os índices a caírem e neste momento está na zona dos 14.50. T-Notes, bundos a caírem, T-Notes aqui a aguentarem-se, portanto com ontem o dólar então a ganhar força com esta posição hawkish por parte da Fed e as T-Notes aqui a serem um bocadinho penalizadas. No entanto, parecem estar aqui a aguentar-se agora na zona dos 112,30. No mercado cambial, temos então aqui hoje o dólar muito forte, como estamos a ver. Depois temos também, de alguma forma, o euro também forte. O euro está equilibrado, diria eu, portanto, a perder força em relação a algumas moedas, a ganhar em relação a outras. A libra fraca, o CHF também intermédio, o iene bastante forte também. E temos também aqui o CAD, de alguma forma, também forte. Mas, sobretudo, dólar e iene, as moedas mais fortes no dia de hoje. Do lado das mais fracas, temos aqui aquelas conhecidas como as beta currencies, AUD e também NZD. Portanto, por exemplo, pares como AUD-USD, NZD-USD, AUD-IEN ou NZD-IEN poderão ser pares de eleição para negociarmos no dia de hoje. Olhando para o gráfico dólar index, ontem acabou por recuperar, retomou então acima dos 103 novamente. Hoje está muito forte. Temos então o Euro-USD a cair, o Cable também a cair. Euro-Libra recupera aqui um pouco, mas sobretudo aqui o AUD-USD e o NZD-USD são pares interessantes para shortar. O NZD parecia que tinha quebrado aqui esta zona de resistência, mas acabou por inverter e negocia neste momento a caminho então dos 60 cêntimos. O iene está muito forte também, Euro-Iene a voltar para baixo, tínhamos falado aqui neste possível canal, reparem que não respeitou o canal, acabou por quebrá-lo em baixo. O Libra-Iene também a cair e o dólar-Iene aqui mais equilibrado, são duas moedas fortes no dia de hoje. Em relação ao euro-franco suíço está muito lateral, o dólar-franco suíço também aqui a recuperar, não me parece interessante. E no mercado de criptomoedas, sentimento misto no dia de hoje, Bitcoin cai novamente, mais de 1% para a zona dos 42 mil dólares. Ficamos então por aqui, um bom resto de dia a todos e bons negócios.